Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, aliás, a nossa última aula da LC 207, né? A LC 207, uma lei complementar do Estado de Mato Grosso, é uma lei que trata do procedimento administrativo, em especial os procedimentos administrativos disciplinares, né? Esta aqui é a nossa última aula. No total foram 10 aulas, é isso mesmo, né? 10 aulas, acho que é isso mesmo. Não, 10 aulas, 10 não, 9 aulas, né? Foram 9 aulas aí sobre a LC 207, artigo por artigo, com certeza aí, muito legal que foi este curso aqui. Vem comigo agora, nesta aula, o último capítulo para fechar, ele vai seguindo uma coerência à lei, né? A lei tem uma coerência com o quê? Uma coerência como os processos administrativos disciplinar caminham no âmbito da administração pública, não é isso? Então nós estudamos lá, né, as penas, nós estudamos a aplicação das penas, todos os procedimentos, instrução sumária, sindicância, procedimento sumário, processo administrativo disciplinar, todos eles, né? E aí o seguinte, e agora? Agora chegamos no capítulo 9, que é um capítulo na qual já temos uma decisão, né? Não é sentença, porque quem expede sentença é o Poder Judiciário. Aqui nós temos uma decisão administrativa. E aí, professor, o que faz o servidor público em relação, quais os direitos que o servidor público tem em relação à decisão proferida administrativamente pela autoridade competente, né? É muito simples, né? Como na Constituição, como no Brasil, nós temos aqui o duplo grau de jurisdição, ou seja, todo e qualquer processo, tanto judicial quanto administrativo, você tem um direito de quê? De recorrer. Você tem um direito de recorrer, né? Claro que o legislador, sabiamente, no seu capítulo 9, ele trouxe, no âmbito administrativo, 3 hipóteses, né? Que você pode aí solicitar, tá? Solicitar aí uma reanálise daquela decisão. Você tem o pedido da reconsideração, você tem o recurso e você tem aqui a revisão, né? Professor, reconsideração, recurso e revisão. E aí, professor? Aí é o seguinte, agora eu vou explicar para vocês, em linhas gerais, o que significa cada um desses, para você ter uma ideia. Professor, pedido de reconsideração. Cara, você está pedindo para o cara reconsiderar. Quem que pode e quem somente pode reconsiderar, não é? Só pode reconsiderar a própria pessoa que tomou a decisão. Então, olha aí, gente, vem comigo aqui, ó. Então, pedido de reconsideração, tá? Você faz a quem? Aquela pessoa que tomou a decisão administrativa, ponto final. Ah, professor, bacana, bacana, né? A gente tem um capítulo, uma seção, aliás, que fala somente sobre isso, né? Só fala sobre pedido de reconsideração. Professor, e o recurso, né? O recurso é o seguinte, olha que coisa interessante. Então, o pedido de reconsideração, tá, é feito junto à pessoa que proferiu a decisão. Bacana. Professor, e o recurso, né? O recurso vai ser o quê? O recurso vai ser tomado, tá? A regra geral do recurso é o seguinte, né? Ele vai ser analisado pelo superior hierárquico daquela autoridade que tomou a decisão administrativa, na qual você não concordou com essa decisão e você está interpondo um recurso administrativo. Bacana? Então, reconsideração é a própria autoridade que tomou a decisão. Recurso superior. E a revisão, professor? Revisão, pedido de revisão é quando acontece o seguinte, é quando surge um fato novo, um elemento novo que não tinha sido considerado no decorrer do processo administrativo. E aí você faz um pedido de revisão, ele pode ocorrer a qualquer momento, né? Professor, eu quero exemplos de elemento novo. Sim, surgiu uma prova nova,
Tá? Uma prova nova na qual vai inocentar aí, que vai ter reflexo na decisão administrativa. Outro exemplo, gente, o servidor, 5, 6 anos depois, ele conseguiu comprovar que aquela prova juntada ao processo administrativo disciplinar, por exemplo, foi uma prova forjada, ela é falsa, ela é inexistente, né? Ela contaminou todo o processo. Então, é um dos motivos previstos para a revisão. Bacana? Então vem comigo, quero explicar para vocês aqui, esse cara aqui. Bacana? Vem comigo, vamos lá. Assegura-se ao servidor, olha aí, ó, assegura-se ao servidor o direito de recorrer. Então, esta lei complementar concede, tá certo, o direito do servidor público de recorrer. Olha aí. Então, recorrer é um direito do servidor público, né? Professor, e aí? Esse direito de recorrer, ele será exercido quando? Ele será exercido em duas situações específicas. Primeira situação, em defesa do direito. Ó, em defesa do direito, é a primeira situação. Ou interesse legítimo na causa. Tá aí. Então, direito de recorrer é um direito do servidor. E ele vai exercer esse direito em duas hipóteses: defesa do direito ou interesse legítimo. E será exercido esse direito de recorrer, tá, em 3 casos: A, pedido de reconsideração; B, pedido de recurso; e da revisão da decisão ora tomada. Bacana, tá aí. Então já explicamos para vocês. Somente com essa explicação básica, se você conseguir fixar, cara, papo reto, já tem aí grandes possibilidades de você acertar a questão, né? Então vem comigo, né? O que a gente vai falar agora? A seção 1 vai falar exclusivamente da reconsideração. A seção 2, exclusivamente do recurso. E a seção 3 a gente vai falar da revisão. Pedido de reconsideração. Vem comigo. Cabe pedido de reconsideração. Então, qual é o nome da peça? Pedido, ó, de reconsideração. Você vai pedir a reconsideração a quem? Vem comigo. A autoridade que houver expedido o ato proferido na primeira decisão. Ou seja, quem que é esse cara aqui? O próprio cara que tomou a decisão. Então, isso aqui é uma regra geral, gente. Toda vez que você faz um pedido de reconsideração, não só aqui na Lei Complementar 207, mas em toda e qualquer outra lei, e também na sua vida pessoal, todo pedido de reconsideração, ele é feito endereçado à pessoa que tomou a decisão em primeira instância, em primeira situação. Então, isso aqui que é o pedido de reconsideração. Essa é a ideia central do pedido, né? Pronto, acabou, está aqui. Professor, eu posso fazer repedido de reconsideração, ou seja, 2 vezes? Não pode. Porque a parte final do artigo 111, ele fala, não, olha aí, ó, não podendo ser o mesmo renovado. Ou seja, para cada decisão, cabe apenas um pedido de reconsideração. Bacana? Papo reto, né? Pronto, vou ler de novo, muito importante. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser o mesmo renovado. Bacana. Artigo 112. O que vai falar o artigo 112? O artigo 112 vai trazer o prazo, né? Ou seja, o prazo para que você exerce seu direito de recorrer, impetrando, né? Protocolizando o pedido de reconsideração. Qual que é o prazo? 30 dias. Vem comigo aqui. O prazo para interposição do pedido de reconsideração é de 30 dias. Olha, 30 dias é o prazo. Então, reconsideração, 30 dias. Tá? 30 dias. Isso aqui é importante. Por quê? Porque lá no recurso, o prazo do recurso é de 15 dias. Né? A contar da ciência do servidor, da penalidade lhe imposta, ou da publicação do ato, Pronto, acabou, né? Então vamos lá, vem comigo. Vamos lá, parte inicial do 112. Qual que é o prazo previsto na legislação para que o servidor exerça o seu direito de pedido de reconsideração? 30 dias. 30 dias a partir de quando, professor? A partir, olha aí, da ciência
tá? A partir da ciência, né? Como assim, professor, da ciência? Houve a decisão, tá? O superior hierárquico imediato é uma das hipóteses, vai lá, chama o cara, tá aqui para você ter ciência dessa decisão. Pronto, né? Aí vem ou, tá? Ou da publicação do ato. Publicação aonde? No Diário Oficial. Tá aí. Pronto, essa é a parte inicial do 112. A parte final, tá, do 112 é muito importante. Por quê? Porque a parte final do 112, ele vai elencar somente em quais casos que cabe pedido de reconsideração. Potencial questão de prova. Então, cabe pedido de reconsideração apenas nos casos de demissão, no caso de cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado. Ou seja, somente nessas três hipóteses, né, uma, duas, três, no caso de demissão, cassação ou destituição, que cabe pedido de reconsideração. Ou seja, se o cara foi apenado com uma repreensão, por exemplo, se o cara foi apenado com uma suspensão de 30 dias, por exemplo, nesses casos, como não faz parte do rol taxativo do artigo 112 do pedido de reconsideração, não cabe pedido de reconsideração. Nesses casos, vai caber qual outro remédio? O outro remédio que vai caber vai ser o remédio do recurso. Então, por hora, você tem que saber, isso é importante, gente. Então, pedido de reconsideração somente cabe a demissão, a cassação de aposentadoria e a destituição do cargo efetivo ou comissionado. Vem comigo, parágrafo único. Nos casos de processo administrativo disciplinar, em que houver pedido de reconsideração ao governador do Estado, tá? Então, olha aí, em caso de PAD, né, o cara fez o pedido de reconsideração ao governador. Por que o governador? Porque o governador que demite, né? O prazo para a decisão será iniciado após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, contado a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora. Ou seja, o parágrafo único, né? Ele está colocando um prazo para a tomada de decisão. Quem que vai tomar decisão? No caso aqui, se for o governador, então o prazo vai ser contado a partir do quê? Quando o processo volta da Procuradoria-Geral. E qual que é o prazo de decisão? Está aí. O pedido de reconsideração será decidido no prazo de 20 dias. Tá? Ele será em 20 dias a partir do recebimento do que? Da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, né? Professor, por que isso? Porque ele vai testar toda a legalidade do ato, né? A PGE. Bacana? E aí, professor? Reconsideração, está pago, é só isso, não tem muita complicação. E agora, professor, o segundo remédio do direito de recorrer. Qual que é o segundo remédio do direito de recorrer? O remédio é o recurso, né? Muito utilizado, né? Então é o seguinte, professor, cabe recurso, você vai recorrer de uma decisão. Você vai recorrer de qual decisão? O fulano de tal, né? O A tomou uma decisão. Então você não concorda com a decisão dele, você vai subir, né? Ou seja, para a autoridade superior. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração à autoridade superior. Opa, professor, que comando que é esse aqui? Aqui está o seguinte, né? Aqui está falando que lá do pedido de reconsideração cabe recurso ainda, né? E esse recurso será do superior, autoridade superior. Bacana. Então aqui é um assunto, um comando isolado da lei. Está dizendo que cabe recurso sobre o pedido de reconsideração. Bacana. Vem comigo. Artigo 115, né? O recurso será encaminhado por intermédio da chefia que estiver imediatamente subordinado do requerente, né? Professor, como assim? Teve uma decisão administrativa, né? Eu não concordo com aquela decisão. E aí você pode o quê? Impetrar, você pode interpor um recurso. O artigo 114, é isso? O artigo 115, perdão, ele está falando aonde que você deve interpor esse recurso. Então, o recurso deve ser interposto lá no seu local de trabalho. Ó, no seu superior hierárquico, imediatamente superior. Então está aqui isso que diz o artigo 115. Né? O artigo 116, né? O artigo 116 vai falar do prazo.
Olha só, prazo, número é importante. Pedido de reconsideração, você tem um prazo de 30 dias, ok, da ciência ou da publicação do ato. Professor, qual que é o prazo que nós temos aí do recurso? O prazo para interposição de recurso é de 15 dias. Então, 15 dias a contar, né? 3 situações específicas, ou seja, em 3 hipóteses que cabe esse remédio do recurso. Primeiro, tá? Da ciência do servidor ou do indeferimento do pedido de reconsideração, se houver. Então, olha aí. Então, a partir do momento que você teve a ciência, o servidor público, né, do interferimento do pedido de reconsideração. Olha aí. Então, primeiro caso que cabe recurso, pedido de reconsideração. Por favor, marquem aqui, ó. Então, sobre o pedido de reconsideração, cabe recurso. Recurso, atenção, ó. Recurso é para ser impetrado em 3 hipóteses, né? Professor, e o pedido de reconsideração? Eu falei para vocês, aquela parte final do artigo. Demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo efetivo ou em comissão. Está aí, né? São 3 casos que cabe o pedido de reconsideração. Então, primeira coisa, recurso. Recurso sobre pedido de reconsideração. Segundo caso, né? Da ciência da penalidade imposta nos casos de repreensão, olha aí, ou suspensão. Então, o cara sofreu uma repreensão, uma suspensão. Ele vai interpor um pedido de reconsideração? Não. Ele vai interpor um cara que é chamado de recurso. Então, está aí para vocês a segunda hipótese, né, que cabe o recurso. Terceira e última hipótese que cabe o recurso, né? Vem comigo. Da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo efetivo ou comissionado. Ah, professor, esse cara aqui, professor, muito semelhante ao pedido de reconsideração, né? Tudo bem, o que significa isso? Vamos supor que o cara foi demitido. Então, o cara foi demitido. Ele não se conforma com isso. Qual que é o remédio? O direito de recorrer. Direito de recorrer, você tem 3 caminhos, 3 ferramentas, 3 remédios. Você tem um pedido de reconsideração, você tem um recurso e você tem a revisão. Aí você foi lá e fala, cara, né? Cara, o que acontece, meu? Eu não vou fazer um pedido de reconsideração. Eu já vou o quê? Direto para o recurso, né? Pode? Claro que pode, né? Está aqui. Mas, como já me considero um advogado, quero falar para vocês o seguinte, né? Eu recomendo que vocês, né, entrem com o pedido de reconsideração primeiro, tá? Depois do pedido de reconsideração, sobre a decisão, se for desfavorável, você entra com um pedido de recurso aí, um recurso aí da autoridade, que vai ser outra pessoa que vai avaliar. Então tá aí para vocês, ou seja, não necessariamente o cara que teve sua cassação de aposentadoria, ele deverá primeiramente entrar com o pedido de reconsideração. Ele já pode ir direto com o recurso. O que você tem que saber é que o recurso vai ser uma outra pessoa, né? É sobre uma outra pessoa que toma a decisão. Bacana? Fechou. O que mais, professor? Vem comigo aqui. Vamos continuar, né? O recurso será recebido com efeito devolutivo. Um termo do direito muito utilizado, né, principalmente aí no direito penal e no direito civil. Professor, o que significa efeito devolutivo? Efeito devolutivo significa dizer que não suspende os efeitos da decisão administrativa proferida anteriormente. Por exemplo, cabe recurso na suspensão. O cara levou um gancho de 30 dias. Ele não se conforma, né? O que acontece? Ele pegou e já entrou direto, tá? E já entrou direto com recurso, porque a autoridade que concedeu a suspensão, eu falei, esse cara tá de perseguição contra a minha pessoa, não vou nem perder tempo com ele. Eu já vou direto no recurso, né? Direto no recurso. Então o que acontece aqui? Quando ele entra com recurso, não suspende a penalidade dele, né? Isso que é devolutivo. Agora, o oposto do devolutivo é esse cara aqui, ó, efeito suspensivo.
que é o efeito suspensivo? Efeito suspensivo que não suspende os efeitos, que suspende os efeitos da decisão. Ou seja, o cara tinha levado um gancho de 30 dias. Se te fosse efeito devolutivo, suspensivo, a partir do momento da protocolizou, opa, segura aqui, é o cumprimento dessa penalidade. Então é devolutivo, questão de prova isso aqui. O recurso poderá ser admitido com efeito suspensivo, para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da administração. Ou seja, sobre o efeito do recurso, vem comigo, regra geral, efeito devolutivo, não suspende os efeitos da decisão. Cabe efeito suspensivo? Sim, né? Pode, claro que pode, mas em 2 casos apenas, para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da administração. Pronto, tá aí para a galera tudo sobre recursos, né? E agora? Agora a gente vai fazer um pedido de revisão, né? O pedido de revisão, nós temos muito mais elementos aí para estudar. Professor, qual que é a intenção do direito em criar um remédio, uma ferramenta dessa que é a revisão? Gente, primeira coisa, a revisão é revisto, né? Ela vai ser revista a decisão. A revisão pode ocorrer a qualquer tempo. Vem comigo. Pedido de reconsideração, prazo 30, tá? Prazo 30 dias. E aí? Recurso 15 dias. Prazo na revisão indeterminado a qualquer momento, né? Professor, por que a qualquer momento? Porque você tem que colocar na cabeça aqui elemento novo, tá? Esse elemento novo é para beneficiar, vou colocar o requerente, o réu, mas não é réu, o réu é na justiça, o requerente, né? O cara lá que sofreu aí os efeitos da decisão. Então, você utiliza o recurso somente para quê? Para beneficiar o requerente, né? Tá aí para você. Então, vem comigo, artigo 118. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo. Marquem esse a qualquer. Poderá ser revisto a qualquer tempo. Quem que pode solicitar a revisão? 2 pessoas, a pedido, o próprio servidor que sofreu os efeitos do processo administrativo. Ou de ofício. O que é o de ofício? De vontade da própria administração. A autoridade competente, 5 anos depois, cai na mão dela, da autoridade, um documento que vai inocentar o sujeito, que vai ter efeito sobre a decisão para beneficiar. Então, ele tem um dever de ofício, ele pode solicitar a revisão. Quando? Qual o momento que se utiliza a revisão? Quando se aduzirem fatos novos, olha aí, fatos novos, aduzirem fatos novos, ou circunstanciais susceptíveis de justificar a inocência do punido. Olha aí, gente, né? Só utiliza isso para justificar inocência ou inadequação da penalidade aplicada. Então tá aí para vocês, ou seja, para beneficiar aí o sujeito. Professor, e aí? Quais as hipóteses que eu posso utilizar a revisão? Claro que o legislador não deixou aberto, ele fez o quê? Um rol de taxativo. Ou seja, aqui nós vamos ter agora em 6 tipos, 6 situações na qual cabe o pedido de revisão. Primeiro, vem comigo aqui. Se, quando a decisão houver sido proferida contra expressa disposição legal. Então aí o cara tomou uma decisão que contraria a lei. Então você pode fazer o quê? Com esse argumento você pode solicitar um pedido de revisão. 2, a decisão colhida for contrária à evidência dos autos, né? 3, a decisão se fundar em depoimento, exames periciais, vistorias e documentos falsos, né? Teve um cara lá, que é o inimigo dele, que fez um depoimento lá decisivo para a sua penalidade, a aplicação da penalidade. Anos depois, conseguiu provar que o depoimento foi falso. Claro que você vai poder fazer o pedido de revisão. Surgirem, após a decisão, provas
de inocência do punido. Professor, por que não apresentou essas provas, professor, no decorrer do processo? Porque não se sabia delas e não conseguiram levantar, somente depois do processo que levantaram. Ocorrer circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena. Tá? Então aí pode ser penalizado, medicado, né? Parágrafo único. Os pedidos não se fundarem nos casos enumerados neste artigo, de 1 a 5, aliás, serão indeferidos liminarmente. Então está aí para vocês as situações que você pode fazer o pedido de revisão. E aí, professor, agora a gente vai falar do procedimento, né? Por quê? Porque vai ser feita uma comissão revisora daquele PAD. Vem comigo aqui. Artigo 119. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa poderá requerer a revisão do processo. Olha que coisa interessante, né? Qualquer pessoa poderá requerer a revisão do processo. Professor, não estou entendendo. O cara já morreu, professor. Não vai mais recuperar nada. E aí, por que se faz isso, gente? O cara é servidor, tem estabilidade. Os herdeiros, a patroa, pensão, tá aí. Entendeu? Então, estou dando um dos motivos, né, tá, de que terceiros aí vai receber os efeitos daquela decisão. Então, a legisladora foi o seguinte, qualquer pessoa, né, a qualquer momento, pode o quê? Pode impetrar o pedido de revisão. Está aqui, né? Em quais situações? Quando ele for falecido, quando ele falecer, ou ele se ausentar, for declarado ausente, ou desaparecimento do servidor. Então pode fazer isso. Ou seja, tem interesses aí, né? Artigo 120, vem comigo aqui. No caso de incapacidade mental do servidor, ou seja, ele não está morto, ele não está desaparecido nem ausente. Ele tem o quê? Limitação mental. A revisão poderá ser requerida pelo seu respectivo curador. Claro, incapacidade civil, lá no comecinho do Código Civil, né? Artigo 121. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Olha que coisa interessante, né? O processo já foi finalizado, foi publicado, ok, bacana, a pena já foi cumprida, né? Exatamente, e aqui que acontece aqui, olha só, você entrar com um pedido de revisão tem que ter fato novo, não é isso? Então você tem que ter o ônus da prova, você que tem que apresentar as provas para a administração pública. Artigo 122, né? A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos. Olha que coisa interessante, né? Ele tem que ter elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar este assunto aí da galera, né? Então tem que ter elementos novos, né? Bacana, vem comigo, né? Artigo 123. O artigo 123 vai dizer quem que é competente para analisar o processo de revisão, né? O requerimento de revisão do processo será dirigido com o secretário controlador-geral do Estado, né, que, se autorizado, providenciará a constituição da comissão revisora. Então, olha aqui que diz o artigo 123, né? Então, no Estado de Mato Grosso, todos os pedidos de revisão deverão ser encaminhados para a unidade de controle interno do Estado, a unidade geral, que é o secretário-chefe controlador-geral do Estado. Tá? É produto dele isso, né? O que ele vai fazer aqui? Depois que ele recebe o pedido, ele defere o pedido. Opa, realmente aqui há fumaça, há elementos que podem, que substanciem o quê? O pedido de revisão. Ele vai montar uma comissão revisora. Olha que coisa interessante. Na hipótese de não autorizada a revisão, notificar-se-á ao requerente com cópia da manifestação fundada. Ou seja, ele chegou lá no secretário, não, isso aqui não procede. Então ele deferiu. Então ele vai ter o quê? Que fazer uma manifestação fundada, explicar os motivos do seu indeferimento e encaminhar a cópia para o requerente. Bacana. Vamos lá. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Professor, o que é esse apenso? Então vamos supor, está aqui, este cara aqui é o PAD.
Aí, é o PAD original, né? Tá aqui. Desse PAD, né? Desse PAD aqui, daí você vai entrar com um pedido, olha aí, de revisão. Ou seja, ele vai ser apenso, né? Apensado, anexado esse pedido. Até para que o quê? Você analisar aqui como que ocorreu esse PAD. Não vai ser um novo processo, né? Claro, um vai subsidiar o outro. Então, isso aqui significa apenso ao processo originário. Artigo 124. A revisão ocorrerá na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que é rolar. Então, ele já vai fazer o pedido, né? Vai ser apenso na petição inicial, no pedido dele, ele já vai ter que colocar lá a produção de provas e a inquisição das testemunhas, ou seja, ele pode solicitar novas testemunhas no processo de revisão. Ou seja, dos três processos, dos três remédios, a revisão é aquele que tem uma formalidade maior. Por quê? Por que tem uma formalidade maior? Porque tem elementos novos, não é isso? Ou seja, tem que passar por uma nova comissão revisora. A comissão revisora terá 30 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis uma vez, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Ou seja, o artigo 121 traz o prazo do trabalho da comissão revisora, que é 30 mais 30. Artigo 126. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão sindicância e da comissão de PAD, processo administrativo disciplinar. Ou seja, o que acontece? É um rito. Então, esse rito, ele tem os procedimentos, né? Então, o legislador falou, na comissão revisora vai se aplicar aquelas mesmas regras de citação, aquelas mesmas regras de oitiva e assim por diante, tanto da comissão sindicante quanto do PAD, que nós estudamos detalhadamente essas regras, né? Artigo 127. Agora a gente vai fazer o quê? O julgamento. Quem vai julgar a revisão? O julgamento caberá à autoridade que determinou a revisão. O prazo para o julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo, podendo a autoridade julgadora determinar diligências. Então, está aí para vocês, nada de novo, faz parte do processo, né? Julgada procedente. Olha que coisa interessante. Não, realmente o cara estava certo naquele pedido. O que acontece com a decisão anterior? Agora ele vai falar. Julgada procedente a revisão será declarada sem efeito. Olha aí, sem efeito, tá? A penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Ou seja, se o cara foi demitido, né? Se o cara foi demitido, ele vai acontecer uma reintegração e ele vai ter restabelecido todos os direitos que ele teria se ele estivesse trabalhando. Ok, exceto, olha aqui, ó a palavrinha mágica, em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Professor, o que significa cargo em comissão? Cargo em comissão são os cargos comissionados. A destituição é uma punição, né? É uma punição. Ele está saindo de lá porque ele aprontou, né? Não cabe demissão, porque demissão é somente para servidor público efetivo, no caso da administração pública. Ou seja, ele vai ser convertida em exoneração. Essa aí é a única coisa. Ou seja, ele quer só limpar a sua ficha, né? Parágrafo único, vem comigo. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Muito questão. Você não pode fazer revisão para agravar a situação do apenado. Você só faz para beneficiar. É uma das palavras, um dos pontos importantíssimos em relação à revisão. Artigo 129. Artigo 129 vai falar da comissão revisora. A revisão será processada por comissão especialmente designada pela autoridade que deferiu, composta de 3 membros, ou seja, que a comissão revisora terá 3 membros. Professor, e como é que será, professor? Os membros vai seguir as mesmas regras da comissão sindicante
ou do processo administrativo disciplinar, né? Cabe ao presidente da comissão designar o seu secretário. Bacana. Artigo 131, ainda da comissão sindicância, o que ele vai falar aqui? É vedada, é proibido a participação da revisão de quem tenha atuado no processo disciplinar. Ou seja, se o cara fez parte da comissão, inicialmente do PAD, que resultou na demissão do servidor ou na aplicação da pena de suspensão, por exemplo, ele já tem um convencimento dele, né? Então, ele não pode participar da revisão, tem que ser outros colegas para participar dessa revisão. Faz sentido? Claro que faz sentido, né? Faz sentido, com certeza. Tratando-se de sindicância finalizada, ou seja, cabe revisão tanto em PAD quanto em sindicância, né? A revisão será processada por autoridade especialmente designada pela autoridade que deferiu, observada a hierarquia, né? Vem comigo, terminando aqui. Recebido o pedido, o presidente da comissão ou autoridade designada para processar a revisão, essa autoridade do 132, ou seja, o que aconteceu? O cara, lá na sindicância, a gente viu que a autoridade pode nomear apenas um servidor para cuidar daquela comissão sindicância, não pode? Pode. E aí é o seguinte, aqui também pode no pedido de revisão, ok. Providenciará o apensamento do procedimento disciplinar e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, juntar as provas que tiver ou indicar as que pretenda produzir, oferecendo o rol de testemunhas, se for o caso, né? Ok, bacana. E o artigo 134 é o último artigo aqui que tem realmente algum efeito jurídico. O artigo 134 ele fala da contagem de prazos. Nós vimos no decorrer da lei que nós temos vários momentos de contagem de prazo. Aí eu pergunto, a contagem de prazo inicia no dia ou no próximo dia útil? Isso inclui ou exclui o primeiro ou o último? Como é que é final de semana a contagem de prazo? Então, a contagem de prazo está aqui no 134 e segue aqui as regras do Código Civil. Contar-se-ão por dias corridos, olha aí, por dias corridos, os prazos previstos nesta lei complementar, não se computando o dia inicial e se prorrogando o vencimento que cair em sábado, domingo ou feriado para o primeiro dia útil subsequente. Então, essa aqui é a contagem de prazo, né? Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Palácio Paiaguás, né, dia 29 de dezembro de 2004, né? Blairo Borges Maggi. Então tá aí essa lei complementar 207, né? Puxa vida, professor, conseguimos concluir. Concluímos aí uma lei longa, 132 artigos, né? Mais uma lei aí, paga, aí uma lei para vocês aí. Assunto interessante, um assunto aí, cara, que pode cair em prova, principalmente aí para quem faz concurso para a área de polícia, para a área de sistema prisional, tá certo? Para controle interno, tem que fazer, cai muito essa lei aqui. Vamos lá, encerramento de sempre. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser. De novo, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, né? Olha que coisa interessante, né, gente? Isso aí eu digo para vocês aí que está acontecendo muito hoje em dia, principalmente em momento político, né? O cara se manifesta apoio a determinada situação, A ou B, perde amizade, o cara quer ser, tenta podar a pessoa, cara, para com isso, né? Tem que ter o direito de liberdade de expressão garantido, gente. As pessoas têm que respeitar esse direito das pessoas. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá